Qual o sistema operacional dos hackers? Windows, Linux, macOS? Qual o melhor sistema entre eles e qual que a gente vai utilizar aqui no treinamento? Já te adianto que um sistema operacional é o cérebro por trás de todo computador e dispositivo. Ele é como se fosse um maestro, responsável por controlar e coordenar todas as funções, desde inicialização, desde recursos, gerenciamento, aplicativos, softwares, programas, tudo é o sistema operacional que gerencia e coordena. E agora nós vamos juntos escolher o sistema operacional mais adequado para o nosso ambiente de hacking e que vai rodar todas as ferramentas da melhor maneira possível. Vamos nessa! Nessa aula, então, nós vamos falar sobre sistema operacional. Uma dúvida que muito permeia em nosso meio, né? Qual sistema operacional utilizar? Qual o sistema é o mais recomendado? Qual que eu deveria utilizar? E vamos ver isso aqui juntos, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer para você que existem várias versões de sistemas operacionais. Se eu fosse falar de sistemas operacionais aqui, eu passaria horas e horas listando várias versões, mas dentre elas nós temos 3 muito mais conhecidas. Então nós temos o Linux, tá bom? Primeiro aqui da nossa lista, nós temos o próprio Windows e temos também o macOS. 3 versões aí de sistemas que dominam o mercado. Nelas nós temos variações, tá? Que exatamente, por exemplo, uma variedade a gente chama de distro, uma variedade de distribuições. Por exemplo, no Linux, a gente tem o Ubuntu, tem o Debian, tem o Linux Mint, o Slackware, algumas ferramentas criadas também. Você pode desenvolver a sua, até porque o Linux ele é open source, então ele tem o código aberto, você pode pegar um sistema e montar o seu próprio sistema com base em uma versão, tá? Mas no foco não é falar sobre as suas versões, até porque o Windows também tem o Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, o próprio macOS tem o macOS e as suas versões, tá? A gente vai falar mesmo de algumas das suas qualidades e quero deixar claro que cada um desses sistemas tem a sua peculiaridade, tá? Cada um desses sistemas tem as suas vantagens, não posso mentir. Por quê? O Linux, por exemplo, ele é conhecido pelo seu sistema leve. Ele roda aí, às vezes, em até computadores um pouco mais antigos, que não tem aquele hardware muito forte, sabe? E o Windows, ele tem a sua grande compatibilidade de software. Existe hoje no mercado milhões e milhares de softwares que são para o Windows e ele tem essa compatibilidade mesmo. Ele consegue ali instalar, desinstalar com muita facilidade. Falando em facilidade, nós temos aí a sua fácil navegação e até porque Windows, caso você procure a tradução, ele significa janelas. Exatamente por essa fácil navegação, talvez ele seja aí um dos mais utilizados para computadores pessoais. Grava isso, computadores pessoais. Para uso pessoal, talvez o Windows aí, ele ainda é o que se mantém em primeiro lugar, tá? Ou seja, porque ele funciona como janelas. Para quem não sabe, a versão inicial do Windows, ele era na versão NT, então era por linha de comando, era uma telinha preta e a gente digitava vários comandos ali. Por exemplo, você tinha que realmente trabalhar com comandos no CMD, no caso era o Windows NT, tá? Depois ele vem melhorando com janelas, é por isso que seu nome é Windows, para facilitar. Porque tudo que você faz aqui é uma janela, você abre uma janela, você vem aqui, explorador, ele abre mais uma janela, tá? Vem com essa grande facilidade. E o macOS também tem a sua grande quantidade de pessoas que utilizam, ele tem uma integração muito fácil, tá? Com os produtos da Apple. Para quem usa a Apple sabe que ele se conecta muito fácil, você tem o AirDrop, que você consegue mandar um arquivo e receber o arquivo ali de maneira muito fácil, tá? E ele também é um sistema um pouco mais fechado. A Apple também é conhecido pela sua segurança, tá? Cada um tem a sua vantagem ali, tem os seus benefícios. Mas qual deles então é o melhor? Qual deles eu deveria utilizar? A resposta ela é muito simples, tá? Qualquer sistema. Exatamente, qualquer desses sistemas você pode utilizar. Vai do seu gosto. Até porque dentro dele
nós podemos rodar o Linux. Então, por exemplo, se eu quiser rodar, eu preciso do Linux, eu posso simplesmente ter um Windows e roda Linux. Eu posso simplesmente ter um Mac e roda Linux. Eu não precisaria mudar totalmente, desinstalar ou formatar o computador, perder ali o que eu já estou acostumado para começar um outro, tá? E aí cada ferramenta tem o seu propósito. Cada um desses sistemas tem a sua finalidade, tem o seu público-alvo, tem o seu propósito, tá? Detalhe, a Apple tem o terminal, até porque a Apple é baseada também na Unix, que é o sistema do Linux. Então o terminal da Apple, ele consegue rodar os comandos do Linux tranquilamente. Para o Windows, a gente tem uma coisa chamada WSL, que significa Windows Subsystem Linux. A gente vai ver mais sobre isso nas próximas aulas. Mas ambos podem rodar uma máquina virtual, que nós vamos falar melhor sobre isso nas próximas aulas também, tá? De qualquer forma, qualquer um dos sistemas a gente pode utilizar o Linux. E por que eu falei tanto em Linux e qualquer um deles pode rodar o Linux? Exatamente porque ele é o sistema mais recomendado e é o que nós utilizaremos aqui nas aulas de hacking, tá? Ele tem ferramentas próprias para o hacking, e é por isso que qualquer um desses três sistemas, você que já usa Linux, vai ser mais fácil. Você que usa Windows, não se preocupe, a gente consegue instalar, e vamos fazer isso, para colocar um Linux rodando no Windows. E o Mac, você tem o terminal do Mac, que você consegue rodar comandos Linux nele, tá? E por que o Linux ele é o sistema mais recomendado? Por quê? Porque o sistema Linux, ele é dominante em servidores IoT e no celular. Lembra que eu falei que o Windows, ele é mais ali para computador de uso pessoal? Milhares de pessoas utilizam o Windows, para uso pessoal, mas o Linux para servidores, para IoTs, para celular, ele é dominante. Não tem como ganhar do Linux até o momento, porque ele tem a sua facilidade, a sua interação, a sua configuração, tá? E até um dado aqui, 9 das 10 principais nuvens públicas rodam Linux. Então, quando você invade um servidor, e você vai invadir servidores, a maioria deles vão rodar Linux. A maioria deles vão estar rodando o sistema Linux lá dentro, e você vai precisar saber ali como manusear, como listar diretórios, tudo isso em Linux. E até porque também o Linux a gente tem um sistema com foco em hacking. A gente tem algo próprio para o hacking baseado no sistema Linux. Quanto mais você souber de Linux, melhor. Detalhe, é claro que quanto mais você souber também de cada sistema operacional, melhor. Se você souber usar os três com magnificência, perfeito. Mas nossas aulas e o nosso treinamento vai focar muito no Linux, tá? E até porque nós temos aí um sistema fechado, um sistema próprio para hacking. Então a gente tem, por exemplo, o Kali Linux, que você com certeza já deve ter ouvido falar, e tem o Parrot OS. Tem mais, tá? Nós temos outros sistemas focados, mas eu quis trazer apenas esses dois. São talvez os mais famosos aí. Nas nossas aulas nós utilizaremos o Kali Linux, tá? Ele, por exemplo, é voltado para Penetration Testing e Ethical Hacking, e temos o Parrot, que também ele é baseado no Debian, que é uma das versões das distribuições do Linux, como a gente viu, com foco em segurança, privacidade e desenvolvimento, tá? Os dois têm ali o uso muito similar, até porque o Linux ele tem essa vantagem de ser listável, você rodar comandos. Mas, nas nossas aulas, nós vamos utilizar o Kali Linux. Combinado? Qual que é a melhor forma de nós usarmos ele de maneira fácil e rápida? É exatamente isso que nós vamos ver nas próximas aulas. E eu espero vocês lá. Tamo junto!